Olá, sejam bem-vindos ao canal sobre tecnologia. Visite nosso site bitsnovos.com. Afinal, já falamos sobre se tornar freelancer em TI, e também falamos sobre maneiras de trabalhar, mas, o que trabalhar? Digo, qual área? Programador de software? Jogos? Web? Hoje vamos falar os principais detalhes de 10 áreas da TI. 1. Segurança de dados. Afinal, todos nós já se deparamos com algum problema de segurança, ou até um vírus e eventual perda de dados. Mas um servidor não quer isto, e como evitamos é exatamente desta maneira. Com um profissional na rede de segurança de dados, geralmente dentro desta área há 3 modos de atuação, sendo elas, tentar invadir intencionalmente o seu site, e descobrir as brechas para reforçar a rede interna e externa pelos conhecimentos prévios da sua estrutura, e monitoramento interno de serviços. E agora vamos falar de cada um deles. Ao tentar invadir seu próprio site, certamente encontra brechas. Ao encontrá-las, fortaleça o máximo possível. Assim, o site ficará mais impermeável e possivelmente encontrará antigos acessos e evitará futuros. Esta técnica é a mais efetiva para produtos novos, e eu mesmo recomendo, pois assim seu site ficará seguro antes de precisar ficar, que aliás funciona muito bem com o próximo item. Ao reforçar a rede interna e externa pelos conhecimentos prévios, significa que após uma invasão, é reforçado a brecha. Este método é muito bom para quem tem ou não uma equipe para invadir o seu site intencionalmente, pois poderá pesquisar invasões antigas, na sua e em outras plataformas, e aperfeiçoar o seu sistema, e evitar as brechas, às vezes antes mesmo de acontecerem. Não é muito efetivo, pois é uma melhoria às cegas, pois não se sabe se realmente há uma brecha ali ou não. E por fim, o monitoramento interno de serviços é uma manutenção focada no pessoal, para evitar que os operários caiam em e-mail de spam ou vírus, assegurando a empresa por completo, pois um OR dentro de um computador conectado ao seu servidor não é nada seguro. Claro, estes métodos devem ser feitos em sincronia, com ao menos 2 dos 3, para evitar quase qualquer estrago. 2. Banco de dados. Afinal, do que adianta um site sem cadastros, ou um programa sem informações armazenadas, seria um caos. Esta área da TI usa normalmente os dados com a linguagem SQL, que usa tabelas para guardar os seus dados e mostra-los depois. É algo bem simples, mas essencial para a maioria se não todas as empresas de hoje em dia. O trabalho se resume em como guardar os dados, métodos e formas de análise dos próprios, basicamente como guardar e coletar os dados. Pode ser usado para guardar senhas e até dados como pesquisas, basicamente tudo que letras e números podem representar. 3. Programação back-end. Este trabalho é mais pesado. Há diversos nichos nesta área, tais como manutenção de sites com Nginx ou Apache e PHP, sendo programas e linguagens de hospedagem de sites, ou a própria criação de um site do zero, usando o próprio Nginx ou Apache e uma linguagem de programação como PHP. A principal função disto tudo é fazer o site aparecer para quem for usar. Precisa de conhecimento, tanto no sistema operacional quanto nos programas que serão usados. 4. Front-end. O front-end e maioria das vezes sempre foi apenas o design. Claro, há interações entre back-end para compras de produtos e cadastros de conta, por exemplo, mas geralmente fica aí. O maior foco mesmo é o design, a aparência do site para o usuário. Nesta área existem programadores de template WordPress, por exemplo, que usam as ferramentas da própria loja do WordPress para vender o seu template, para o próximo que comprar não precisar reinventar a roda. É bem útil para designs fora do padrão da instalação. Os programadores desta área usam HTML, CSS e JavaScript para fazer tudo isto. 5. Programação de jogos. Quem nunca jogou nada, né? Para programação de jogos, se usa tudo. Desde Python, C++, C#, JavaScript, Java, Rust, ou seja, linguagens de programação a game engines, que fazem maioria do trabalho por você, que as mais famosas são Unity e Unreal Engine. Claro, há outras como Godot, geralmente usado por desenvolvedores indie. Normalmente após a produção se vende na Gamejolt,
Steam ou plataformas parecidas. 6. Programação de software. Os básicos do computador, afinal o Word, Chrome e Photoshop são exemplos de software. Para produzir estes tipos de produtos se usa qualquer linguagem de programação, mas principalmente as que podem ser convertidas para executáveis. Há diversas alternativas para trabalhar neste ramo, mas as mais comuns são freelance e contrato. 7. Manutenção de servidores. É normal um site ficar fora do ar, mas saiba que geralmente a culpa é deste setor. A manutenção de servidores é mais pro lado de hardware e updates no sistema operacional, coisas como trocar HDD antigos por novos, uso de RAID, entre outras funções tanto para prevenir desastres quanto para manter o computador funcionando e atualizado. 8. Manutenção de computadores e celulares. É bem comum as pessoas não citarem estes trabalhos em listas como estas, mas TI é TI, só porque o serviço é para um CPF não deixa de ser formal. Mas bem, caso não saibam, esta categoria de trabalho é bem básico de explicar. Se remove vírus, instala programas e faz manutenções como limpeza e troca de peças nas máquinas. Pode tanto trabalhar em casa com CPF ou CNPJ quanto contrato. 9. Bug Hunt. Algumas empresas, grandes até, tais como Pitonanivere já oferecem Bug Hunt, que basicamente é pagar para quem conseguir invadir o site deles, e a vantagem é que ao contrário de pagar alguém um salário para acessar seu site, eles pagam apenas pelas brechas mostradas, diminuindo o trabalho para o setor de segurança. Mas não para por aí, há também Bug Hunts para jogos e software, não apenas sites. 10. Software tester. O software tester basicamente testa o jogo, software e tenta replicar erros, e reportá-los é algo que algumas empresas abolem, principalmente de jogos indies, pois às vezes há apenas um que trabalha no projeto, ficando difícil fazer duas coisas. Se abre um fórum ou algo do tipo para reportar erros que não foram identificados nos poucos testes, comparados a um de software tester, para corrigir depois. Lembrando que não se programa neste trabalho, apenas joga, usa o produto até reproduzir erros, reportando sempre. Até mais!